Oi, pessoal, tudo bem? Voltei aqui com a Pílula Junguiana, trazendo o material que nós trabalhamos do grupo de estudos que eu conduzo deste livro aqui, A Prática da Psicoterapia, e que fala um pouco dessa humanidade da profissional de psicologia, e que eu vou tratar aqui no feminino, porque somos majoritariamente mulheres, mas sintam-se todas, todos e todos contemplados. Enfim, vou tentar fazer bem curtinho. O primeiro trechinho que eu quero pegar é do final do parágrafo 179, em que o Jung diz assim, abre aspas, não é possível levar um paciente além do ponto em que estamos, fecha aspas. Ou seja, é uma frase bem conhecida na psicologia, né? Eu só posso ir com o outro até onde eu fui comigo. Então, enquanto profissional de psicologia, eu tenho o dever ético de cuidar da minha própria história, né? Porque o nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo físico e o nosso corpo psíquico. Se eu não aprofundo, se eu lido com a minha história de forma superficial, eu não vou ter condição humana de aprofundar a história do outro, gente. Isso é um fato, né? Eu vou fazer uma comparação didática, assim. Eu vou lá e contrato um instrutor de mergulho em alto mar. A pessoa sabe técnica, entende tudo de mar, mas ela nunca mergulhou. Como é que eu posso mergulhar junto com ela? Se ela nem sabe como é mergulhar. Então não basta saber técnica, é fundamental saber a técnica, é imprescindível saber técnica, é uma ciência, mas não basta. É uma ciência que trata de psiques. Então eu preciso saber também qual é a minha história, ou parte dela, porque a gente não acessa a nossa história toda. Mas quanto mais eu aprofundo na minha história, mais eu tenho condição humana de aprofundar na história do outro. E aí a gente entra na segunda parte que eu quero trazer aqui para a gente pensar, né? Que é o final do parágrafo 184. Ele fala assim: mas se o terapeuta não estiver disposto a questionar suas próprias convicções no interesse do paciente, é lícito pôr em dúvida a firmeza de sua atitude básica. É possível que não possa ceder por razões de segurança própria, que, quando ameaçado, faz enrijecer. Aliás, a capacidade de elasticidade psíquica tem limites que divergem de indivíduos para indivíduos e de coletividade para coletividade. E às vezes são tão estreitos que uma certa rigidez significa o real limite dessa capacidade. Ninguém é obrigado a ir além do que pode. Fecha aspas. E aqui é onde eu queria trazer uma reflexão um pouco mais ampla. Claro que se eu não aprofundo na minha história, eu não vou ter uma ideia de qual é a minha elasticidade psíquica. Então, ouvindo a história do outro, pode ser que em algum momento, apesar de técnica, cuidado ou aprofundamento, parará, eu ainda esbarre em algum tema que para mim é muito difícil de lidar, de esticar essa corda. E que se eu esticar, pode ser que eu faça uma ruptura, né, e que eu adoeça. Então é muito importante que a profissional de psicologia entenda até onde ela pode ir, qual é a temática clínica que afeta, qual é o tema que pega, e aí tentar trabalhar isso, obviamente, para poder produzir essa elasticidade psíquica, mas entendendo também que pode ser que em algum momento isso não será possível, porque isso aqui é um corpo humano, viu? Acreditem ou não, algumas pessoas acham que não é não, né? Mas é um corpo humano, né? Um corpo humano que sofre, que padece, que chora, que tem histórias de sofrimento. Então, a parte técnica e ética da nossa profissão exige que a gente cuide da nossa própria história para cuidar da história do outro, como Jung falou. Porém, todavia, contudo, pode ser que em algum momento não seja suficiente, porque a gente não sabe qual é a história daquele que nos atende, certo? Então, é muito importante, eu acho, né, no meu ponto de vista, estabelecer uma relação de confiança entre quem atende e quem é atendido, suficiente a ponto desta pessoa que atende poder dizer: eu só posso ir com você até aqui. E que isso não tem a ver com a história do sujeito, não é culpa do sujeito. Ele tem que levar os conteúdos dele, aquele é o espaço dele. E também não é culpa de quem atende, não é culpa, gente. É humanidade. E é legítimo, é lícito, é honesto que esse profissional de psicologia possa dizer: eu só posso ir com você até aqui, mas tem fulana que vai conseguir conduzir a tua história melhor, que vai poder olhar para isso de uma outra forma que eu não consigo nesse momento, não é possível para mim. Né? Isso não diz, em geral, de uma capacidade técnica ou de uma falta de capacidade técnica de quem atende.
mas diz de uma condição humana de quem atende. É uma relação dialética construída numa dupla, né? O nosso trabalho exige análise pessoal, supervisão técnica, teoria e técnica. É fundamental tudo isso, mas ainda assim pode ser que esbarre em algum ponto nosso insuportável. E é preciso aceitar que estamos lidando com pessoas humanas e que, ok, né? Então eu espero que a gente possa trazer para a discussão ou para a reflexão as humanidades que habitam as relações entre quem é atendido e quem atende. Parece óbvio, mas eu garanto que não é. Até mais!